Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas você sabe, o importante é que você está assistindo. Bora lá, qual é o assunto de hoje? Eu sou o professor Justino e hoje nós vamos tratar... Cola aí, Justininho. Eita! Elaborando... Errei o meu próprio slide. Elaborando um questionário, aplicando um survey. Mas olha aqui, agora eu vou puxar para minha turma, hein? Olha só, para as ciências... Fui embora, para as ciências humanas. Você sabe que eu pesquisei isso aqui pra caramba quando eu estava no meu doutorado e eu achava tudo quanto é coisa de questionário, mas ninguém falando para nós das ciências humanas. E na minha pesquisa de doutorado, eu usei um questionário. E por que eu usei um questionário? Bom, eu queria fazer a pesquisa comparativa entre Brasil e China. Dava para eu entrevistar? Difícil, hein? Dava, mas eu teria algumas dificuldades, ainda mais falando chinês. Qual era um instrumento de coleta de dados que poderia me dar um parâmetro de comparação que fosse interessante? A aplicação do questionário. Ah, professor, eu vi que tem uma diferença de formulário e questionário, porque trem chato. Você entendeu o que eu estou falando? Eu ia aplicar um questionário e, na verdade, não apliquei presencialmente, eu apliquei ele à distância, utilizando ferramentas virtuais, tanto na China quanto aqui no Brasil. Mas... lembrando também que eu tomei alguns cuidados quanto à amostragem, que eu já falei lá no primeiro vídeo. Combinados? Então, olha só, elaborando um questionário para nós, das ciências humanas. Bora lá, Justininho, o nosso investigador das ciências? Cola aí. Simbora. Elaborando um questionário. Eu pensei mais ou menos no trajeto que eu fiz e em tudo que eu apanhei para facilitar para você. Primeiro ponto, ó, que eu coloquei aqui para nós. Esse aqui é fundamental. A primeira coisa quando você vai elaborar um questionário, o que você quer colher dele? Ok, eu vou aplicar um questionário, show de bola. O que eu quero dele? Aí você vai ter que ir no objetivo da sua pesquisa, que está lá no seu projeto, que está lá na sua introdução, que está lá no seu resumo. Eu preciso saber qual é o objetivo da sua pesquisa. Eu usei aqui como exemplo o meu objetivo. Vamos lá? Porque fica mais fácil, né? Qual o objetivo da minha pesquisa? Ó, compreender os exames nacionais de educação ao acesso superior, na China e no Brasil, né? Na China, o Gaokao, no Brasil, o Enem, e as repercussões nas trajetórias educacionais dos universitários recém-ingressos, calouros, no ano que eu fiz a pesquisa. 2018 na China, 2019 aqui no Brasil. Lá na China, na Universidade Normal de Beijing, e aqui no Brasil, na Universidade de Brasília, em Brasília. Então, olha, fui elaborar o questionário. O que tem que estar na minha mente? Qual é o meu objetivo? Compreender os exames nacionais. Não, isso aí vai ser exame bibliográfico, vai ser pesquisa bibliográfica, não está no meu questionário. Agora, qual é a chave da minha pesquisa? Eu quero compreender, entender essa relação entre os estudantes e como que esses exames repercutem na trajetória escolar desse meu estudante. Como é que se dá essa relação entre o estudante e esse exame? No Brasil, o Enem, na China, o Gaokao. E aí pensar comparativamente depois que eu tiver os resultados. Tranquilos? Aí eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Eu precisava de uma referência. Quais as referências que eu tinha? Eu fui atrás de uma pesquisa que pudesse dialogar com a minha. Vá atrás, hein? Isso aí é o que a gente chama de levantamento bibliográfico, né? Sobre a sua pesquisa. Eu achei que, por sinal, era uma pesquisa da minha orientadora, mas deixa pra lá. Tá aqui, ó. Esse daqui é a pesquisa, ó. Jovens universitários em um mundo em transformação, uma pesquisa sino-brasileira. Sino não é o da igreja, não, é sino de China. Desculpa. Tentei a piada aí, né? Valeu, a intenção não colou. Mas, então, simbora. Essa aqui é uma pesquisa bacana, depois pode procurar, tá? Tem um livro publicado gratuitos na internet, pode procurar lá com o resultado. Fui lá, tem o questionário, olhei o questionário, falei, pô, bacana, hein, gostei, não posso copiar, tem que fazer o meu. Mas achei legal o jeito como foi organizado, já me deu ideia, tá vendo? Isso é fazer uma referência. E algumas perguntas eu até usei, coloquei lá, parte retirada do questionário, obviamente citei a fonte, porque achei interessante as pesquisas.
E aí falei, nossa, bacana então, hein? Mas o que eu quero saber? O meu objetivo está aqui, ó. Então eu pensei assim, ó, primeiro eu vou colocar uma divisão com dados gerais para conhecer o entrevistado. Já vou te responder por que essa ordem, hein? Vida universitária. Tá, e aí? Porque eu vou perguntar para o cara que entrou na universidade, não para o cara que ainda não entrou, então ele já está na universidade. E aí eu pensei, olha, no Gaokao, no Enem, eu tenho basicamente dois grandes aspectos que atuam sobre a vida do sujeito e influenciam ele. São aspectos sociais, de relacionamento, trabalho, atividades extras, namoro, a sua vida como jovem. E existem aquelas coisas que são diretamente educacionais. Tempo na escola, hora de estudo. Então eu vou dividir em dois grandes blocos, que seriam aqui, ó, o 3 e o 4. Os aspectos sociais e os aspectos educacionais. Tranquilo? Professor, mas por que o senhor fez essa ordem? Primeiro, eu vi nesse questionário e achei legal. Depois, foi verdade. Mas é verdade, achei legal a divisão, estudei. E aí depois eu pensei o seguinte, isso aqui está lá na minha tese, você pode procurar. Quem quiser depois ler, deixa o comentário aí com o e-mail, eu mando para você, tá? Olha aqui, ó, é a figura 4. Eu fiz aqui uma espiral para ficar bonitinha. Isso aqui também é horrível, né? Próprio autor, depois descobri que você é próprio autor. Se é o autor, é ele próprio. Mas tá bom. Ó, a seção 1. O que era a seção 1? Dados gerais. Olha aqui. Tá vendo como é que eu começo a circundar o meu sujeito? Porque eu não posso pegar um questionário e perguntar para ele de cara. Porque eu não envolvo ele na pesquisa. Eu preciso envolver o meu respondente. Um questionário tem que pensar nisso também. Você tem que ir chegando pelas bordas. Olha aqui, ó. Eu fui dando uma voltinha, ó. Primeira volta com a seção 1, dados gerais. Ah, homem, mulher. Morar com seus pais. Ah, e aí? A renda, sabe? Coisa assim. Eu não perguntei renda não, mas você pode perguntar. Aí cheguei na seção 2, ó. Aprofundei um pouquinho. Ah, agora que você entrou na universidade... Que curso que você faz? Você está gostando do seu curso? Você trocaria do seu curso? Nossa, que bacana, hein? Ele é diurno ou é noturno? Não, obrigado. Agora deixa eu te falar. Você deixou de fazer alguma amizade para estudar? Ó, já estou chegando mais perto dele, tá vendo? Eu comecei lá. Você é uma mulher, tá? Você gosta, seu pai e sua mãe estudou? Comecei longe, fui aproximando, ó. Ah, mas peraí, deixa eu te perguntar. O que era o setor 3? Olha lá, ó. Elementos sociais relacionados à preparação para o Enem, ou para o Gaokao na China. Deixa eu te perguntar. E seus amigos estudavam? Você acha que eles te ajudaram ou não? O que você gosta de fazer? Você vai pro shopping, pro parque? Agora deixa eu te falar um negócio seguinte. Você acha que o Enem é importante na sua vida? Pá, cheguei lá na questão que eu queria. Entendeu? Ó, fui circundando até... cheguei onde eu queria. Então o seu questionário tem que ser pensado estrategicamente para envolver o seu respondente. Nossa, professor, eu vou ficar perguntando para ele 2 horas. Não, aí ninguém responde. Pensa no tempo também. Esse meu questionário eu calculei em média de 11 minutos para que ele fosse respondido, tá? Entendeu essa primeira parte, essas primeiras dicas? Bora lá! Então, continuando a elaborar o seu questionário. Aí qual a parte que vem? Elaborar os seus itens. O que são os seus itens? As suas perguntas. E aí, como é que eu elaboro esses itens? Obviamente é bom que você tenha visto outros instrumentos. Na minha tese tem lá o meu questionário, tem em chinês e em português, se você quiser, tá? Pode ler em chinês ou pode ler em português. E aí é importante que esse instrumento seja testado, inclusive com uma validação semântica. Eu apliquei ele antes, mais de 100 vezes, para as pessoas verem, lerem as perguntas, o tempo, como é que era, me dar palpite, me dar feedback. Pessoas que não participaram da pesquisa, tá? Só para testar o meu instrumento. Às vezes eu achava uma pergunta muito boa, o outro leu e achou horrível. Fiz reunião no meu grupo de pesquisa, outros pesquisadores leram, deram sugestão, corrigiram os itens. Quanto mais pessoas lerem o seu questionário, melhor vai ser. Correto? E aí? Aí eu vou para as minhas variáveis. Ó, isso aqui você tem que pensar com muito cuidado. Quais as suas variáveis? Quais os seus itens? O que você vai perguntar? Você vai usar variáveis quantitativas ou qualitativas? O que seriam variáveis quantitativas? Qual o seu peso? 90... próxima pergunta. Qual a sua idade? Então, isso é uma pergunta quantitativa, ela te dá um número, certo? O que é uma pesquisa qualitativa? Aí, para nós das ciências humanas, é o que é legal.
Porque a pesquisa qualitativa, você usa um número para fazer as continhas, mas ela lhe fala sobre uma qualidade, sobre uma categoria, e isso vai ajudar muito a gente. Olha aqui, gênero, certo? Uma perguntinha básica. Feminino, masculino, outro. E aí, que tipo de variável é essa? Quantitativa ou qualitativa? Ah, feminino é 1, aí eu somo com masculino dá 2. Não há um número, não há como você quantificar, mas na hora que você responde no seu questionário, a hora que você vai tratar, você vai entender lá assim, ó. 1, toda resposta que tiver 1 é feminino, toda resposta que tiver 2 é masculino. O que isso te possibilita? Fazer um tratamento, somar e analisar. Tantos por cento são homens, tantos por cento são meninas, tantos por cento são outros. Entendeu? E se eu quisesse ordenar os dados? Ah, primeiro homens, não tem jeito. Agora, eu poderia, por exemplo, criar categorias, série. Você estudou até 5 anos, de 5 anos a 10 anos. O que são isso? São essas categorias e são categorias ordinais que eu posso colocar a ordem. Se for apenas categorias em que um número significa um nome, eu não posso. Foram as que eu mais utilizei, viu? Essas perguntas são do meu questionário. Olha a outra pergunta aqui, ó. Atualmente você reside com familiares, em residência estudantil, com amigos ou colegas, com esposa, marido, parceiro, sozinho? Cada um desse aqui tinha um número, né? 1, 2, 3, 4. Mas eu posso ordenar isso? Não posso. Mas eu posso quantificar? Tranquilamente. E aí eu sei qual aquele que as pessoas mais usaram. Agora, vai a dicasinha para você, hein? Nós das ciências humanas, se você puder, pelo menos na minha opinião, do que eu já pesquisei, é excelente que você tenha esse tipo de itens com variáveis quantitativas ou qualitativas para depois você fazer cruzamentos. Das mulheres, quais responderam isso? Ah, eram alunos de escola pública. Ué, os alunos de escola pública, qual foi o comportamento deles na questão 5? E aí você começa a cruzar os dados, faz a sua pesquisa ficar muito rica. Olha aqui, hein? A 311. Alguma vez ao longo do seu ensino médio você deixou de fazer alguma atividade de lazer ou descontração para se dedicar à preparação para o Enem? Sempre, quase nunca e nunca. Essa é uma escala. Essa escala também vai ter um númerozinho, né? Você pode colocar lá 1 para sempre, 2 quase sempre. Que tipo de pergunta é essa? Pra você procurar na internet, hein? É uma escala do tipo Likert. Essa daqui não é Likert. Ela é do tipo Likert. Por que ela não é Likert? Porque eu não tenho o ponto central, que seria o ponto neutro. E eu tirei porque eu quis. Tá lá na minha tese, tem que explicar também, tá? Eu quis tirar o ponto do meio do meu questionário. Mas você pode deixar. E aí você vai ter uma escala do tipo Likert, em que você vai apresentar a aderência ao resultado. O sujeito vai ler uma frase e vai dizer sempre, nem sempre, nunca, quase nunca, se ele concorda totalmente, se ele discorda totalmente, criando uma escala. O ideal, ou melhor, né, o mais padronizado é uma escala de 5 itens, onde você vai do discordo totalmente ao concordo totalmente e o elemento neutro. E isso lá no seu questionário, na parte técnica, vira um número. Mas esse número não significa nada, né? 5 não significa 5. 5 significa sempre. E aí você vai poder quantificar. Entendeu? Mas essa quantificação te dá um resultado que é uma variável qualitativa, ou melhor, é uma escala, né? Ele não vai te dar um resultado 200, 300, tanto que eu nem posso somar isso. É um absurdo. Calcular uma média desses valores aqui não significa nada. Eu preciso apresentar esse resultado. Mas eu posso ir cruzando ele. Imagine só que eu falo assim, ó. Alguma vez você deixou de fazer alguma atividade de lazer? Aí eu encontrei. Sempre. Só que aí eu falei assim, gente, mas desses que responderam sempre, quantos será que moram com os pais? Aí eu cruzo com o item 1.6. Entendeu como é que a gente faz os paranauê? Tranquilos? Compreendeu essa parte? Olha, agora eu vou montar um outro vídeo. Pessoal, conseguiu compreender isso aqui? Tranquilos?
eu acho que é isso. Vai ter mais um videozinho dessa série e você continua aí. Tranquilos? Agradeço demais a todos vocês. Beijo no coração e você sabe. A gente se vê.